Daremos início à mesa redonda com o tema Democracia e os reflexos da Constituição. Para presidir a mesa, convidamos o professor Clodomiro Banvart. O professor é doutor em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, docente do Programa de Mestrado em Direito Negocial, junto à Universidade Estadual de Londrina, além de coordenador deste grande evento. Como debatedor da mesa, convidamos o professor Elvi Miguel Sensi, doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de coordenador do Programa de Mestrado em Direito Negocial da Universidade Estadual de Londrina. Neste momento, convidamos como expositores desta mesa redonda professor Zulmar Antônio Fachin, que é doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Paraná, além de presidente executivo do IDCC, Instituto de Direito Constitucional e Cidadania. É uma alegria, uma satisfação e uma grande honra receber aqui na UEL o Zulmar Fachin, o doutor Zulmar Fachin, que é também professor aqui da instituição, mas que é uma pessoa que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande pelo trabalho que ele desenvolve na área de Direito Constitucional. Eu acho que o tema dessa mesa é um tema muito importante, sobretudo para o momento que nós vivemos, não só aqui no Brasil, mas também no clima mundial. Então, eu quero que vocês aproveitem essas duas palestras. O professor José Ricardo e o professor Zulmar farão exposição na faixa de 30 minutos cada um, e nós, então, faremos um debate na sequência, eu e o professor Elvi, em relação aos temas aqui apresentados. Eu passo, então, ao professor Zulmar Fachin para proferir a sua palestra. Eu quero, inicialmente, agradecer à organização do evento pelo convite para poder participar e ao mesmo tempo, cumprimentá-los pela iniciativa de homenagear, ou pelo menos fazer um registro dos 30 anos da Constituição, visto que um fato como esse é raríssimo na história do constitucionalismo brasileiro. A temática que foi sugerida transita aí pelo conteúdo democrático, como ele se desenvolveu e como ele se projetou na Constituição. Eu optei por usar esses minutos para fazer, assim, ao invés de desenvolver um tema com fundamentos teóricos, fazer, de certo modo, um relato. Desses 30 anos da Constituição, eu lecionei Direito Constitucional, creio que já há 24 anos. Portanto, eu vivenciei quase toda a vigência da Constituição. Por isso, achei que deveria fazer esse relato. Há momentos importantes nesta trajetória que permitiram a construção do conteúdo democrático. Eu vou fazer como ponto de partida 1982. Poderia ser outros. É que 1982 foi o reinício da devolução do poder pela escolha popular. Pela primeira vez, depois da implantação da ditadura, houve eleições para governador de estado, enfim, eleições gerais, menos para presidente da República, que estava marcada para o ano seguinte. Perdão, estava marcado para 1985. E nas eleições de 1982, ocorreram dois fatos importantes para o conteúdo democrático da Constituição. O primeiro deles é que foram eleitos nos principais estados da Federação governadores da oposição. Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. E isso fez com que setores da sociedade que desejavam um retorno ao regime democrático tivessem, em instâncias estatais, núcleos com os quais podia dialogar e, portanto, fortalecer a demanda por democracia. O segundo fato importante nas eleições de 82 é que se elegeu, dentre os deputados federais, um menino, então com 21 anos de idade, chamado Dante de Oliveira, que, chegando ao Congresso Nacional, ele percebeu que não havia nenhum projeto de emenda constitucional tramitando com a finalidade de restabelecer as eleições diretas para presidente da República. Os projetos de emenda constitucional que tramitavam já tinham sido arquivados.
E ele teve essa iniciativa, passou a colher assinaturas e protocolou o projeto de emenda constitucional para que as eleições de 85 fossem não mais feitas pelo chamado colégio eleitoral, mas sim por votação popular. E em 1984, 2 anos depois, esse projeto ia, como de fato foi, a votação no Congresso para ver se alterava o dispositivo da Constituição ou não. A previsão de votação era para o mês de abril, portanto, já no início do ano, no mês de janeiro, com o apoio dos governadores eleitos e amplos setores da sociedade, passou-se a realizar um movimento social para pressionar o Congresso no sentido de restabelecer o critério eleitoral. Então, teve início, o que todos nós sabemos, o chamado movimento das diretas já. O maior movimento popular espontâneo da história do Brasil. Nem antes, nem depois. Nenhuma vez um movimento de pessoas espontâneo conseguiu reunir por tanto tempo tanta gente quanto o movimento das diretas já. O primeiro, então, decidiu-se realizar comícios, reuniões, pressões. E o primeiro comício das diretas já, do ponto de vista formal, foi em Curitiba. Por que se escolheu Curitiba? Porque Curitiba tem a média do pensamento do Brasil. O que dá certo em Curitiba vai dar certo no Brasil. Pode não dar certo em Manaus, mas dará em Porto Alegre e vice-versa. Por que se escolheu ali? Pela garantia do sucesso. Porque as oposições cresciam, se fosse fracassar no movimento, fortaleceria o regime. Então, em 12 de janeiro de 1984, houve o primeiro comício lançando oficialmente o movimento das diretas já. Eu estive lá. Eu era estudante de Direito, eu fazia parte de uma geração que acreditava que, substituindo os políticos, iríamos mudar a política. 30 mil pessoas. E isso se multiplicou pelo Brasil inteiro. Todas as noites, em diversas cidades do Brasil, reuniões e comícios. Há 3 dias antes da votação da emenda constitucional, que foi 25 de abril de 84, 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, 1 milhão de pessoas em São Paulo, portanto, o regime tinha caído. É importante observar, e não sob a ótica do direito constitucional, mas da ciência política, que a grande manifestação do poder constituinte originário foi ali. Não foi propriamente em 86, quando escolheu a Assembleia Constituinte. Foi em 84, quando houve a ruptura do tecido social. E poder constituinte é isso, é a ruptura do tecido social e a sua conquista é formalizada depois na Constituição. Foi a votação, a emenda teve mais votos pela aprovação do que pela não aprovação. Contudo, não foi aprovada a emenda constitucional porque não obteve o quórum qualificado. Aquela Constituição era mais rígida do que a de hoje, ela exigia 2/3 para aprovação de emenda. Ou seja, não passou a emenda constitucional que pretendia restabelecer as eleições diretas para presidente da República. 2 anos depois, 1986, portanto, outro momento importante, a eleição da Assembleia Nacional Constituinte, que escolheu quase todos os membros que compuseram a Assembleia que elaborou a Constituição. Imensos debates, quase 1 ano e meio para produzir a Constituição. Muitas dificuldades, muitas conspirações contra a Constituinte. Havia períodos em que ficava 3 semanas sem ter sessão porque havia boicote, retirava-se parlamentares do plenário. No fundo, não se desejava a Constituição. Delinearam-se ali basicamente 2 grupos, o MUP, Movimento de Unidade Progressista, que era o centro-esquerda, e o Centrão, que era o centro-direita. Isso explica porque a nossa Constituição é eclética. A nossa Constituição é liberal e socialista ao mesmo tempo. Ela protege, em tudo que pôde, o princípio da liberdade, portanto, mantendo a tradição do Brasil, que sempre teve um Estado liberal e um sistema de produção capitalista, mas, ao mesmo tempo, procurou, o quanto pôde, no âmbito do sistema de produção capitalista, prestigiar o princípio da igualdade.
imensa participação na elaboração da Constituição. Vou dar uns dados que são retirados dos anais da Assembleia Constituinte, das atas das reuniões. Durante a elaboração da Constituição foram sugeridas 60.020 propostas de texto constitucional. 60.020. Ou seja, praticamente quem quis sugeriu colocar alguma coisa na Constituição. Foram 122 emendas populares, porque o regimento da Assembleia Constituinte permitia. Tinha emenda por iniciativa popular com mais de 1 milhão de assinaturas. Há relatos de que, em média, 10 mil pessoas por dia visitavam a Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, a participação da sociedade, que tomou corpo em 82, se formalizou em 86, tornou-se concreta em 87 e 88, no desenvolvimento dos trabalhos da Assembleia Constituinte. Isso explica uma série de conteúdos que ela tem. Alguns, de certo modo, tradicional, outros que foram se assentando com o tempo. Onde ela permite abertamente participação popular. Plebiscito, referendo, iniciativa popular, ação popular. E é nesse contexto que depois vem, no âmbito dos poderes, de um modo geral, mas incluindo o poder judiciário, audiências públicas, amicus curiae, ou seja, a participação de entidades na elaboração da decisão judicial, não somente do Supremo Tribunal Federal, mas também de outros órgãos jurisdicionais. Ela estabeleceu um amplo modelo de acesso ao poder judiciário. E o ônus e a virtude disso estamos vivenciando hoje. Milhões de processos judiciais. O Brasil tem, pelos dados que tem, do CNJ, creio que o Dr. José Ricardo também tenha. O Brasil tem 100 milhões de processos judiciais abertos. Como, em regra, cada processo judicial tem 2 pessoas, na média, para cada pessoa tem um processo. Cada pessoa está relacionada a um processo judicial. Isso é bom ou isso é ruim? Isso vai implodir o sistema de prestação jurisdicional ou vai consolidar a abertura também desse poder à participação popular, já que, tradicionalmente, este não era um poder caracterizado pela participação popular. Tem também um amplo modelo de acesso aos serviços de saúde, deixando de lado os estados onde o estado do bem-estar social se consolidou, como em regra são os países europeus. Deixando isso de lado, talvez nenhum país no mundo tenha um sistema tão amplo, tão eficaz, do ponto de vista formal, tão aberto de acesso a serviços médicos hospitalares. É o que os Estados Unidos até hoje lutam para ter e lutam para não ter. Os norte-americanos, do ponto de vista formal, eu estou fazendo uma análise da Constituição. Podemos fazer análises sociológicas, econômicas, políticas. Eu sou um homem do direito, quero fazer uma análise da Constituição. Nenhum país, salvo os que vivenciam o estado do bem-estar social, tem um modelo de acesso a serviços de saúde como o Brasil constituiu na Constituição de 88. Nesses 30 anos, a Constituição resistiu, o professor José Ricardo mencionou isso, resistiu a momentos dramáticos da vida do país. E foi possível superar tais momentos, em boa medida, por causa dela e com fundamento nela. Nós vivenciamos, sob a égide dessa Constituição, diversas crises econômicas, especialmente no final da década de 80 e início da década de 90. Houve um período em que a inflação em um mês chegou a 82%. Em um ano, 3.600%. Não há ordenamento jurídico, não há Constituição que resista a uma avalanche como esta. A Constituição de 88 resistiu. Ela resistiu a diversas CPIs, comissões parlamentares de inquérito dramáticas. Por exemplo, CPI dos anões do orçamento, as pessoas que desviavam o orçamento público na Comissão de Orçamento do Congresso Nacional.
a CPI dos bancos, a CPI do narcotráfico, a CPI complexa, a meu ver, à época inconstitucional, do Poder Judiciário, diversas CPIs que atiravam, digamos assim, na alma do poder central. Foi a Constituição que resistiu, foi ela que permitiu que a legalidade constitucional fizesse a trajetória que tem que fazer em bons modelos de Estado de Direito. A Constituição garantiu a eleição e posse de todos os presidentes da República eleitos na sua vigência. Isso não é pouca coisa em países como o nosso. Vai estudar a história da República, você vai constatar que mais da metade dos presidentes eleitos não terminaram o mandato. Terminou o vice e, muitas vezes, o presidente da Câmara. Então, garantir a eleição. Vamos dizer assim, nesse esquemão do modelo capitalista, liberal capitalista, mas com a manutenção das regras que estão ali, garantir a eleição e posse de todos os presidentes da República num espaço de 30 anos, não é pouca coisa. Ela garantiu a eleição e posse de um operário na presidência da República. Garantiu a eleição e posse de uma mulher na presidência da República. Ela superou 2 processos de impeachment. Isso também não é pouca coisa. Basta uma comparação. Na década de 30, entre o conflito presidente da República e Constituição, caiu a Constituição, ficou o presidente da República. 2 vezes, sob a vigência dessa, caiu o presidente da República, ficou a Constituição. Ou seja, há uma racionalidade constituída a partir de uma ampla participação popular, e aí, a meu ver, está o mérito macro. Há uma racionalidade que consegue se impor, mesmo nessas imensas adversidades que a cada pouco o Brasil enfrenta. A nossa Constituição nasceu no auge da construção e consolidação do constitucionalismo que nasceu a partir da Segunda Guerra Mundial. A começar pela Europa. Porque o constitucionalismo é a ideologia vencedora do século XX. Conseguiu se impor e se consolidar. Um constitucionalismo que é democrático, que protege, eu vou pegar o artigo 16 da Declaração Francesa e fazer a extensão. Garante a limitação do poder, garante o conteúdo democrático e garante, na terminologia da época, os direitos individuais. Hoje, os direitos fundamentais, especialmente os de natureza social. E a nossa Constituição nasceu no seio desse constitucionalismo. Portanto, nós somos uma extensão, uma continuidade do constitucionalismo construído nos Estados Unidos e no continente europeu. Esse constitucionalismo é marcado pela supremacia da Constituição. Supremacia da Constituição. Pela expansão da jurisdição constitucional. Uma abertura imensa para a participação de outros agentes que não seja apenas aquele que irá proferir a decisão. Esse constitucionalismo é marcado pela força normativa da Constituição. Constituição é norma. Essa foi a grande conquista do constitucionalismo da segunda metade do século XX. E para nós, no Brasil, a grande conquista do constitucionalismo construído doutrinariamente no Brasil a partir da década de 90. O Brasil talvez seja o único país do mundo que teve Constituição antes de ter direito constitucional. Com todo respeito a 5 ou 6 constitucionalistas que haviam no Brasil antes de 88, a doutrina do direito constitucional no Brasil nasceu efetivamente na década de 90. Portanto, com fundamento e a partir da Constituição de 1988. Ela ensejou, é o que temos hoje, e que irá se intensificar muito nas próximas décadas. Ela ensejou a ascensão do poder judiciário. Hoje, efetivamente, o Brasil tem 3 poderes. Se nós fizermos uma enquete nesse auditório, certamente dará mais ou menos 1/3 de opinião achando que o mais forte é o Executivo, o outro que quem manda é o Congresso e outro que quem manda é o
Judiciário, o STF. Eu não sei qual que é, até acho que ainda é o presidencialismo. Aí é o presidente da República, porque no sistema presidencialista, o presidente detém a maior parte do orçamento, e quem tem orçamento tem poder. Portanto, ele continua o mais forte. Mas só o fato de haver a divergência já revela que existe, efetivamente, 3 poderes de modo mais ou menos equilibrados. Eu irei caminhar para a conclusão fazendo uma observação assim. Primeiro, das 5 constituições que o Brasil produziu no século XX, essa é a que mais tempo durou. Nenhuma das 5 constituições produzidas no século XX duraram tanto quanto a Constituição de 88. Por isso que nós temos, e esse é o privilégio da geração de hoje, o que nós não tivemos, de viver, com todas as mazelas e as desigualdades, viver em um país livre, em um país democrático, em que o mínimo das regras do jogo permanecem mantidas. E a Constituição dessas 5, ou de todas as que o Brasil teve, é a que mais foi aplicada. Nenhuma Constituição do Brasil foi tão efetivada na vida cotidiana quanto a Constituição que nós temos no momento. Eu não ignoro os discursos e verdadeiros de que há um conjunto de normas que 30 anos depois ainda não se aplicaram, não foram regulamentadas, etc. Eu entendo isso, mas é que isso não desfaz a afirmativa de que nós temos a Constituição que mais se aplicou ao longo de toda a história do Brasil. Nenhuma Constituição foi tão efetivada quanto tem sido. Aplica-se a Constituição todos os dias, em todos os fóruns, todas as repartições públicas do país. Ah, mas ela é violada? Sim. A Constituição é violada, o Código Penal é violado, o tributário é violado, etc. Esse discurso não serve para nós. Sempre serão violados. Isso não a desmerece. Portanto, o discurso de outra Constituição, de constituinte, mini-constituinte, isso não tem o menor sentido. Se há um problema que o Brasil não precisa resolver, é de ter Constituição. O nosso problema é claríssimo para quem quiser enxergar, não é esse. O problema é quem a manuseia, ou quem deveria a manusear adequadamente. Há um estudo que no Brasil ainda não tem, na Espanha tem, eu conheço, Callejón, o autor, que tem um livro para mostrar, depois de mais de 30 anos, lá de 78, né, a Constituição, a influência que a Constituição exerceu em todos os ramos do direito. Quer dizer, de que modo, vamos ficar nesse tema nosso, a dimensão democrática da Constituição se espraiou nos outros ramos do direito, o direito penal, administrativo, ambiental, etc., etc. O ordenamento jurídico do Brasil tem mais qualidade hoje do que tinha em 88, em que pese a má qualidade da redação das leis, que é uma frequência. Mas o ordenamento jurídico é melhor em que medida? Na medida em que isso que a sociedade escolheu para ser os valores da Constituição se projeta nos outros campos do direito, portanto, ela exerce uma influência gigantesca neste sentido. Eu havia preparado assim um pequeno roteiro para expor algumas ideias e creio que cumpre a finalidade e ficamos aí à disposição para eventuais debates. Muito obrigado. É interessante nesse momento que nós vivemos, sobretudo aqui na história política brasileira, relembrar esse relato que você faz da nossa história política constitucional. É muito importante relembrar, ter isso muito claro na nossa memória, até para nortear muitos dos nossos posicionamentos, não só presente, mas também em relação ao nosso futuro. Obrigado, Zomar. Então, professor, eu passo a palavra para as suas considerações. Olhando um pouco a nossa história, e os professores falavam muito bem nas considerações, nas conferências agora, a nossa história é uma história de autoritarismos, né? De regimes autoritários, de intervenções arbitrárias e violentas. Então, esse é o registro da nossa história. É interessante que até hoje os movimentos sociais eles costumam ser criminalizados, eles são tratados como assunto de polícia e não como assunto social, como um problema social,
com demandas democráticas de grupos da sociedade. Então, nós temos um histórico de autoritarismo na nossa sociedade. E eu defendo uma tese, e os dados que o Clodomiro trabalha no direito eleitoral, elas corroboram em grande parte a minha tese, é que a democracia nasce no Brasil em 1988. Então, dos nossos 518 anos de história, nós temos 30 anos de democracia. Porque o pouco tempo que nós tivemos de vivência democrática antes, ainda nós tínhamos práticas muito incipientes, uma pífia participação dos eleitores nos processos eleitorais, ou seja, nós tivemos lampejos de democracia, a participação era muito mais urbana, nos grotões do Brasil a coisa era sinistra, ou seja, as práticas eram práticas autoritárias. E nós temos os inúmeros massacres da nossa história registrados aí de quando as pessoas se sublevaram contra o poder do Estado ou contra o poder econômico de grupos locais, e o Estado foi lá e matou todo mundo. Essa é a nossa história em grande parte, é uma história de sangue. E dentro desse meu argumento, 1988 foi o primeiro momento da nossa história onde nós sentamos e tentamos construir, pactuar, a partir, eu achei brilhante o argumento apresentado aqui, tentamos pactuar um pouco tipo, vamos construir uma sociedade um pouco mais civilizada, alicerçada em direitos, a partir também do aprendizado da humanidade, ou seja, do histórico de direitos já consolidados. Não vamos inventar a roda e não vamos partir de um pressuposto, de um ponto de partida que a humanidade aprendeu, ou seja, que as sociedades civilizadas já chegaram, ou seja, de direitos e garantias que representam conquistas de longo tempo. E vamos partir, esse é o nosso ponto de partida, vamos construir, vamos sentar, vamos pactuar, vamos colocar os interesses na mesa, vamos colocar os diversos entendimentos, até conflituosos na mesa, mas vamos pactuar uma sociedade diferente, pela primeira vez na história. Então, me parece que a Constituição de 88 ela é muito cara para a nossa sociedade, porque, de fato, é a primeira vez que a nossa sociedade senta, pactua direitos, tenta construir uma sociedade amparada em direitos, porque até então a nossa história tinha sido uma história de autoritarismos. Então, por isso que a Constituição é tão cara. E eu confesso que eu sinto muito medo hoje, quando eu vejo discursos de vamos reformar a Constituição em alguns momentos, vamos fazer uma nova Constituição, especialmente, porque o que viria de uma possível nova Constituição, francamente, do ponto de vista da garantia de direitos, eu imagino que seria algo infinitamente distante daquilo que nós pactuamos em 1988. Então, eu acho que essa Constituição, no aniversário de 30 anos, ela precisa ser enaltecida. Eu só vou citar um dado. Imaginem eu sou de antes de 88, portanto, eu lembro da minha infância. O doutor Ricardo mencionou o caso da saúde. Até 88, as pessoas que tinham alguma garantia do Estado eram asseguradas, eram as pessoas vinculadas ao INAMPS, né? As pessoas que tinham trabalho, carteira assinada, etc. Ou seja, eram essas pessoas que tinham alguma garantia do Estado. E as outras? Bom, as outras ficam ao Deus dará, a sorte ou a caridade alheia. E a educação? Bom, eu estudei em escola pública. A educação só tinha prédio e professor, não tinha mais nada. O acesso à educação pública mesmo era extremamente restritivo. Não tinha livro, não tinha ônibus, não tinha lanche, não tinha uniforme, não tinha caderno, não tinha livro, não tinha nada. Era professor e prédio. Então, essa era a educação, essa era a saúde diante de 88. E só para finalizar, vou citar um terceiro exemplo. Meu avô trabalhou na lavoura durante a vida toda dele, ele aposentou aos 65 anos de idade com meio salário mínimo. Minha avó não tinha direito a aposentadoria, não tinha direito nenhum. Então, ao final da vida dele, aos 65 anos em diante, ele tinha direito ao benefício previdenciário de meio salário mínimo. Bom, assim era a nossa previdência, principalmente para o trabalhador do campo. Agora, imagina o que representa hoje a previdência social nos grotões do Brasil, sobretudo naquelas famílias onde você tem o casal, ou seja, marido e mulher já aposentados. Em muitos casos, não só dinamiza toda a economia local, como é a garantia do acesso ao alimento de toda uma família inteira. Dos avós, às vezes dos filhos, dos netos, que os avós também acolhem. Ou seja, eu só citei 3 exemplos para exemplificar o que representou em termos sociais a Constituição de 1988 em relação ao que nós éramos antes.
fora a garantia de direitos, ou seja, aqueles pressupostos todos lá positivados do que nós chamaríamos de uma sociedade civilizada. De uma sociedade civilizada. Então, não é pouco o que representa a nossa Constituição, ela precisa ser defendida arduamente, com todas as forças. Por quê? Porque talvez a convivência cotidiana com essa Constituição, ela adormeça na sociedade, eu diria, essa memória do que essa Constituição representa em relação ao que nós éramos no passado, o que era a nossa sociedade, o nosso país no passado. Obrigado, Elvio, pelas suas colocações. Eu fui bem democrático, como presidente de mesa, deixei todos falarem, né? E apenas para tentar fazer aqui um arremate, e é difícil, né, porque foram várias as contribuições, mas em 2 palavras, em 1 minuto, para passar aqui a palavra ao cerimonial, eu gosto muito de uma expressão utilizada pelo professor José Rodrigo, que ele diz o seguinte: aliás, quem fala isso é o Marcos Nobre, a nossa Constituição, ela foi parida diante de uma crise de hegemonia política. E é justamente essa crise de hegemonia política que demarca muito a fala do professor Fachin, que nós não temos ali um direcionamento político da nossa Constituição, nem liberais e nem socialistas, nem o socialismo, ou nem uma bandeira mais social. Na verdade, o resultado disso, aí sim nas palavras do professor José Rodrigo, é que nós temos uma Constituição sem vencedores do ponto de vista político. E é justamente essa a marca da nossa Constituição, uma Constituição sem vencedores, mas é uma Constituição, como diz o professor José Ricardo, prenhe de muitos direitos, né? Não há ninguém na sociedade brasileira que não consiga abrir esse texto, encontrar lá uma fagulha que ela possa levantar como bandeira e dizer que ali tem um direito e que ela possa se amparar. Então, é uma Constituição que nos trouxe direitos. Porém, no entanto, nós buscamos a concretização desses direitos através do sistema político. E, infelizmente, nesses últimos 30 anos, o sistema político ele foi se fechando contra a sociedade, ele foi se blindando e ele passou a funcionar desconectado dos anseios da própria sociedade. Geramos uma crise de representação muito grande e essa crise ela começa a dar sinais mais evidentes a partir de 2013, que muitos intelectuais nos chamam a atenção para o movimento de 84 das diretas já. Olha, a população volta às ruas, né? Só que me parece que esse voltar às ruas tem uma conotação muito diferente. Por quê? Porque quando nós começamos a dizer, e eu acho que com toda razão, temos uma crise no sistema político, nós, infelizmente, saímos dessas eleições com uma identificação que a crise é do sistema político e da democracia. Eu acho que nós confundimos demais, quando, na verdade, nós temos que atacar, sim, o sistema político. Nós temos que permitir que ele funcione de acordo com os anseios da sociedade. A crise está ali, mas eu não creio que nós temos uma crise na democracia. E o que nos venderam nessas eleições é que nós temos uma crise democrática e que, portanto, para sair dessa crise, nós precisamos buscar aqueles instrumentos que a história do Brasil revela de forma traumática. Ou seja, nós buscamos em argumentos respaldados pela autoridade e que muitas vezes acaba se transformando em autoritarismo. E, do outro lado, nós temos um judiciário que, nesse percurso, entendeu o vazio político do país e começou o quê? Começou a trazer para dentro do judiciário a resolução das nossas demandas por direitos colocados na Constituição. O nosso ativismo, digamos, à brasileira, como disse ontem no nosso grupo. E aí você tem um elemento bastante significativo. Por quê? Porque se ao judiciário compete estabelecer uma expectativa de comportamento social, o que nós vemos hoje no Brasil é um judiciário arbitrando quem ganha a parada de uma Constituição sem vencedores. Ou seja, é um judiciário arbitrando politicamente, passo a passo, da vida nacional. E isso acaba, do meu ponto de vista, trazendo um prejuízo muito grande para a democracia. Ou seja, acaba intensificando a nossa crise política, ao invés de criar as condições para a estabilidade das expectativas do comportamento social. Minhas considerações em relação a tudo que foi dito aqui, né? Pena que nós não temos tempo para que pudéssemos fazer uma espécie de contraditório em relação a tudo que foi dito, né? de um debate propriamente dito,
Mas eu queria, para finalizar, tecer aqui alguns agradecimentos. Eu queria agradecer imensamente aos professores que compõem a mesa. Muito obrigado pela presença de vocês. Enriqueceram demais a nossa discussão e o nosso evento. Eu queria agradecer aos alunos do curso de Ciências Sociais e da graduação em Direito que estão presentes. Eu queria agradecer à EMAP, a Escola da Magistratura do Paraná, em nome do Dr. José Ricardo Alvarez Viana, que tornou possível a transmissão do nosso evento, não só para os alunos da EMAP, mas para todo mundo, que é a transmissão aqui pela internet via YouTube. Muito obrigado aos técnicos que nos acompanharam nesses 2 dias com a transmissão do nosso evento. Agradeço aqui a coordenação do mestrado em nome do professor Elvio por todas as condições fornecidas para que o evento se realizasse. Gostaria de agradecer imensamente ao professor Antônio Lois, que veio participar do nosso evento, trazendo as suas contribuições e já revelando aqui para os alunos, sobretudo do mestrado, que em conversa informal aqui, o professor está aberto para um convênio com a Universidade Estadual de Londrina, e isso possibilitando que os nossos alunos possam fazer um período de estágio lá na Universidade do Vigo, lá na Galícia, na Espanha. Bom, enfim, agradeço a presença de todos vocês, eu não sei se eu deixei alguém de fora, e eu tenho que agradecer, por último, aos nossos alunos do mestrado, a todo mundo que ajudou, contribuiu na realização desse evento. Eu sei que é muito difícil, parece que não envolve muita coisa, mas quem estava na linha de frente, sobretudo recepcionando 208 trabalhos, fazendo pareceres, aprovando esses trabalhos, montando todo o percurso do evento, eu só tenho a agradecer, em nome do mestrado, o trabalho excelente que vocês realizaram. Muito obrigado a todos.